Bom dia, Pinduca. Obrigado aí pelo convite para participar. É um debate muito legal esse dos camisa 10, né? Os melhores da história do futebol paranaense. Já direto digo que o melhor que eu vi, que eu tive a oportunidade de ver e vi bem de perto, o Alex, né? Quando eu comecei no jornalismo esportivo em 1996, eu era setorista do Curitiba e o Alex estava começando. E desde a primeira vez que eu vi o Alex, eu acho que a maioria das pessoas que viram de perto o Alex ficaram impressionadas, não só com a questão do futebol, né, a técnica dele que é fora do comum, a parte tática dele é um cara muito inteligente, mas a personalidade dele, a atitude dele para tudo, dentro de campo, fora de campo, relacionamento com companheiros de equipe, relacionamento com treinadores, comissão técnica, dirigentes, tudo, com a imprensa. É um cara que tinha uma atitude. Alguns até podem pensar assim que ele sempre se deu bem com a imprensa, mas ele teve certos atritos até no começo e soube lidar isso de uma maneira muito madura. É um cara fora de série, realmente é o melhor camisa 10 que eu vi aqui no futebol paranaense. E do Atlético, eu já divido ali dos melhores que eu vi, eu dividiria entre Jadson e Paulo Baier, né? O Jadson pegou um super time, né? Se encaixou bem naquele time e depois brilhou no Shakhtar Donetsk, né? Se adaptou bem ao futebol europeu, foi uma surpresa para mim, porque ele tinha um estilo que era difícil, né? Para se encaixar no futebol europeu, naquele modelo tático que os europeus jogavam. Mas ele teve a sorte de pegar um técnico romeno, Mircea Lucescu, que é fãzaço, doente de brasileiros e sabe lidar com cabeça de jogador brasileiro, adaptar ao futebol europeu, que é uma transição bem complexa, né? Se analisar a história do futebol, teve vários craques que saíram aqui do futebol brasileiro, foram um fiasco lá na Europa. Só para citar um, Renato Gaúcho, Portaluppi, chegou lá na Roma e voltou escorraçado de lá. O Romário mesmo, que brilhou em alguns clubes da Europa, mas, por exemplo, no Sevilha ele praticamente não... Agora esqueci se é Sevilha ou Valência, mas enfim, ele teve um clube na Espanha que ele não se adaptou. Para você ter uma noção da dificuldade que é se adaptar ao futebol europeu, né? Pelo Paraná Clube, eu também vejo dois, né? O Adoilson, talvez os dois que eu cito como melhor 10 do Paraná, talvez não sejam 10 exatamente, que é o Adoilson, que eu me lembro que jogava K8, mas ele era aquele cara que chegava o tempo inteiro, encostava no centroavante, fazia gol, decidia, era um cara brilhante. E o Ricardinho, né? O Ricardinho é um 11, né? Um cara que jogou a maior parte da carreira ali pelo lado esquerdo, mas que jogou de 10 também e tinha todos os atributos para ser um camisa 10. Se você precisasse, e como foi, né? Ocorreu várias vezes na carreira dele, jogar ali centralizado como aquele cara que define o jogo, como que arma e define. Eu acho que o Ricardinho tinha todas essas qualidades, né? Do Paulo Baier que eu citei no Atlético, só para muita gente vai dizer assim, mas o Paulo Baier não conquistou títulos, não jogou bem aquela final no Maracanã da Copa do Brasil. Mas eu analiso o futebol muito mais pela questão do desempenho e das façanhas. Eu acho que o cara, o jogador, o técnico, enfim, ninguém precisa necessariamente ter o título para consagrar a importância dele. Às vezes uma façanha é maior que certos títulos. Vou citar um exemplo dos técnicos, por exemplo, o Caio Júnior. O Caio Júnior fez a façanha de levar um time de orçamento baixo, o Paraná Clube tinha um orçamento baixo aquele ano, 2006, e levou aquele time para uma Libertadores. Isso para mim vale mais do que um título estadual, por exemplo. Então o Caio Júnior eu coloquei sempre num patamar muito alto. O Paulo Baier é a mesma coisa, ele não foi campeão pelo Atlético, mas ele fez façanhas, o que ele jogava dentro de campo, e ele fazia todo mundo ao redor dele jogar melhor. Por exemplo, Marcelo Cirino viveu os seus melhores momentos no Atlético Paranaense ao lado do Paulo Baier. O Ederson foi artilheiro do Brasileirão com o Paulo Baier ali atrás dele, coladinho nele, municiando ele. Todos aqui, o De La Torre jogou bem aquele ano, foi o melhor momento da carreira do De La Torre. Se pega a carreira do De La Torre, só aquilo ali praticamente, ele não conseguiu jogar mais em nenhum clube. E o Paulo Baier era o epicentro, era o cara que fazia tudo aquilo funcionar. E era o cara que definia as jogadas. Eu nunca vi um jogador, um meio-campista, fazer tantos gols e dar tantas assistências num período, principalmente num período que o Atlético não estava tão bem, né? Que ele não estava com, não é como agora, que o Atlético investiu mais, trouxe caras aí como Marco Ruben, teve a felicidade não, a competência de formar na sua base jogadores como Renan Lodge e Bruno Guimarães, por exemplo, né?
Então isso eu levo muito em consideração, né? Não fico só na história do título, o cara foi campeão, então, melhor 10 da história. Eu acho que façanhas e desempenho em campo tem um peso tremendo, né? E em relação aos camisas 10 mais antigos, eu infelizmente não pude assistir, a gente não tem muito material de vídeo, né, de caras sensacionais aqui do futebol paranaense, que eu nem sei se classificam como 10, né, por exemplo, Sicupira. O Sicupira é o maior jogador da história do Atlético, se você analisar a história, né, ver os fatos, os relatos, quem viu, mas ele é chamado de craque da camisa 8, então nem sei se a gente pode classificar como 10. Aí você tem Jackson e Sireno também no Atlético, não sei, eu procurei até textos para saber exatamente qual é a posição, a função deles em campo, pelo que eu entendi são mais atacantes mesmo, né? O Curitiba teve o Zé Roberto, que também jogou no Atlético, mas o Zé Roberto fez história mesmo no Curitiba e me relataram que ele era um Pelé mesmo, ele só não era igual o Pelé porque ele gostava da noitada, enfim, tinha os outros problemas extra-campo aí que não permitiram ele atingir aquele patamar de estrela internacional, estrela nacional, né? E por aí vai, né? É uma pena que eu não pude ver esses jogadores, então eu comecei a acompanhar futebol nos anos 80 e acompanhar de perto como jornalista a partir dos anos 90, né? Então por isso a minha lista é mais ou menos essa. Obrigado aí pelo convite, pessoal, parabéns pelo programa e vamos cuidar, né? Todo mundo em casa, se protegendo, que é a única vacina, entre aspas, que a gente tem por enquanto para se proteger aí do coronavírus. Um abraço!